Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Meus amigos, boa noite. Que energia boa, é uma felicidade muito grande estarmos retornando a esta casa querida, casa que já conhecemos por alguns contatos de Comerge, mas hoje tivemos a oportunidade de estar conversando um pouco e conhecendo os ramos da casa, os seus trabalhos, e desde já nós parabenizamos os companheiros que estão à frente da instituição, também os companheiros que fazem parte, dos trabalhos da casa, sejam assistindo às palestras, participando dos grupos de estudo, e o parabéns também pela inserção do jovem no trabalho. Muitas vezes verificamos que se fala que o jovem é o trabalhador do futuro, mas passa o tempo e ele continua sendo o futuro. E a casa vem incentivando, inserindo já o jovem nesse novo contexto, para que o jovem possa, de certa forma, contribuir de acordo com as suas atuais condições. Certamente o nosso período social passa por uma crise. Joana de Ângeles nos diz que é uma crise existencial. Parece que, como nunca, o materialismo está arraigado nas nossas práticas corriqueiras. Paralelamente a isso, a espiritualidade maior nos incentiva e nos esclarece da necessidade de adentrar ao novo mundo. Allan Kardec, na Gênese, um livro um tanto que mistificado por alguns companheiros, por entenderem o difícil, quando na verdade não é. Ele nos traz no último capítulo, capítulo 18, de que são chegados os tempos. E ali, nós temos uma série de informações que nos dão conta desse processo de transição pelo qual a Terra passa. Por esse processo em que nós não apenas mais somos convidados, mas somos interpelados para abraçar. E por que a interpelação? Porque nós já retardamos por demais o avanço da Terra para o tão sonhado mundo de regeneração. E os Espíritos nos dizem o quê? De que a Terra irá avançar. E caso não queiramos, seremos como os alunos repetentes das escolas. Iremos aguardar a outra turma. Ora, mas essa outra turma significa regressão. E os Espíritos nos dizem, nas obras de Kardec, que não existe regressão espiritual. E aí nós, numa atitude mais tranquila, de mais análise, iremos verificar que não se trata de regressão, mas sim de compatibilidade com o nosso crescimento. Ninguém está falando, muito menos os Espíritos disseram, de que um indivíduo que não esteja desejoso de adentrar a regeneração, ele voltará para o mundo primitivo. Certamente que não. Mas ele estará afinizado com o mundo ainda no seu auge de provas e expiações.
e não é esse mais o momento do nosso planeta. Já estamos naquela fase transitória, naquele limite, naquele ponto em que já conseguimos visualizar a regeneração mais perto. E aí, como crianças teimosas que somos, iremos escolher para habitar esse mundo que vem sucessivamente atrás da terra. E lá, certamente, iremos contribuir com o que nós já desenvolvemos aqui. Mas, William, a proposta da reflexão da noite é família. Está falando que são chegados os tempos? Está falando de transição planetária? Mas é aí que entra a estrela do mundo de regeneração. A família. Não são grupos religiosos, não são espíritos individuais, faz parte de um processo, mas a família é o grande cargo-chefe desse processo. Porque em nenhum planeta que a família não esteja minimamente ajustada, não tem a menor condição de adentrar ao mundo de regeneração. Por certo, o mundo de regeneração está longe de ser um mundo feliz, mas é um mundo em que nós bem sabemos e que o bem irá sobressair ao mal. Mas será que esse mundo vai chegar? É tanta desgraça. Eu ouço uma coisa no centro espírita, quando chega na rua eu vejo outra. Quando eu penso que as religiões estão caminhando para um ponto comum, verificamos líderes utilizando e comercializando a fé alheia. Encontramos referência no próprio espiritismo, no próprio centro espírita, de médiuns que já começam a se evadir dos ideais mais santos da mediunidade. Oradores que começam a subir à tribuna e pregar doutrina destoante da que professamos. Mas e esse mundo de regeneração? Quando será? Qual será o evento? Aí entra a estrela família. Porque é ela, a família, o núcleo restrito de pessoas que já se conhecem há muito tempo. É esse núcleo restrito que vai ser o termômetro para indicar a proximidade ou distanciamento da regeneração. É a família. E hoje vemos uma grande dificuldade desses laços. Eu sou feliz por ser do tempo em que os netos pediam bênção aos avós. Bênção, vó. E a avó respondia: Deus abençoe, meu filho. Ah, mas isso é bobeira. Isso é conservadorismo. E aí nós vemos hoje o quadro que os netos não respeitam mais os seus avós. E os pais são omissos nesse processo. Porque naquele momento da bênção, é um momento em que está estreitando a fraternidade. Em que o neto, a criança, está reconhecendo naquele ser que já é visto pela sociedade como nada, porque não produz,
porque não acrescenta. E aí o neto, naquele momento, o neto tinha a concepção de que o avô é alguém que tem algo para dar para ele. Porque se eu estou pedindo bênção, é porque eu preciso dessa orientação. Então não é conservadorismo. Há uma confusão muito grande. De que, porque os costumes mudaram. Eu tive uma amiga, não desencarnou, em que ela tinha seus 16 anos de idade, fora criada pela avó, e aí ocorreria um passeio, um planejamento, algo qualquer, e ela queria ir, mas era um local distante que ninguém conhecia. E aí ela fala: vovó, eu quero ir. Não, você não vai. Mas vovó, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Vovó, a senhora está parada no tempo. Porque os costumes mudaram, vovó. Aí a avó, com a sabedoria que só a idade e a experiência de vida lhe confere, diz: os costumes mudaram, mas a moral é a mesma. O que a neta fez? Baixou a cabeça. William, mas moral é algo muito relativo. Bons costumes é algo muito relativo. Não é, não. Existe um parâmetro mínimo do bom proceder. E é quanto a essa questão mínima da educação, do respeito, que não foge, que pode passar gerações. Até 2007, as pessoas, para se divorciarem, e ainda vamos dar um exemplo claro do que é o costume. Para se divorciarem, elas precisariam ainda passar por um período distanciadas. Salvo em algumas hipóteses restritas, mas em regra é assim. Era assim. Em que aquele período, para confirmar se realmente os casados queriam separar, divorciar. Passado o período, confirmavam então a separação. Hoje, desde 2007, esse desligamento do vínculo conjugal já não exige mais esse tempo mínimo. Isso é costume, que está inserido hoje. Por quê? Porque a sociedade começou a clamar por uma celeridade na finalização desse vínculo. E aí, a lei, acompanhando os anseios sociais, achou por bem extinguir o período mínimo. Isso é um sinônimo de costume. Mas as configurações familiares hoje certamente estão por demais diferentes do que nós tínhamos há algumas décadas. Certamente. E com isso, não existe mais os padrões que marcavam as sociedades. Não existe mais. Ainda existe, né, o segmento, mas aquela coisa que era a regra geral, hoje já não mais existe. Porque são anseios diferentes. As necessidades hoje são diferentes. O momento evolutivo hoje é diferente. Então, consequentemente,
as práticas também o serão. E com essas múltiplas formas de família, ou seja, subtrai-se do plano soberano mulher, homem e filhos para diversas configurações familiares, inclusive na questão homoafetiva, que merece uma análise reservada, porque o tempo não nos permite e não é a finalidade do encontro de hoje. Mas nós temos hoje, por certo, mães sustentando sozinhas os seus filhos, avós como nunca se verificou, criando seus netos. Pais solteiros, cuidando dos filhos em que as mães abandonaram. E nós percebemos que hoje a questão de estar em família é encarada hoje como algo um tanto que, como se diz, careta, conservador. E aí nós iremos nos socorrer do Livro dos Espíritos, quando Kardec, lá ao seu tempo, lá no seu espaço, ele questiona aos espíritos: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Uma pergunta lindíssima e de uma profundidade incrível. Ao tempo de Kardec, nós não visualizássemos essa crise que nós temos hoje. Não visualizávamos. Mas ele, obviamente, emanado, instruído, mas a pergunta é dele. Ele pergunta: o que aconteceria com a sociedade se os laços de família se afrouxarem? Ou seja, se os laços de família começarem a se perder. E a resposta da espiritualidade é objetiva, perfeita, dentro da nossa compreensão. Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, uma nova investida do egoísmo. O egoísmo se apresentando sob nova roupagem. Mas, afinal de contas, será que o egoísmo é tão ruim assim? Será que o egoísmo é uma mazela que exige a nossa maior atenção? Ou será que é uma mazela da mesma importância como outras? Aí Kardec, de uma outra questão, precisamente na 785, também do Livro dos Espíritos, quando analisando agora a lei de progresso, Kardec pergunta assim: qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo? A pergunta de Kardec não foi simplista. Espíritos, o que nós precisaríamos para avançar, para crescer? Quais são as mazelas? Não. Ele foi pontual. Para que nós não tenhamos a desculpa de afirmar que nós não sabíamos do ponto a ser direcionado. E aí nós não poderíamos alegar ignorância.
qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Aí a história começa a fechar. Porque a gente começou analisando a família como estrela, como manancial de oportunidades para adentrar ao mundo de regeneração. A resposta diz que o afrouxamento dos laços representaria uma recrudescência do egoísmo. Aí, em outra questão, em capítulo diverso, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo? O egoísmo. Começa a fechar. Não eram quaisquer espíritos que estavam aqui. E não era Kardec um mero cientista. As perguntas eram de maneira elaborada sutilmente. E as respostas, por sua vez, também. Tanto é que Kardec faz algumas perguntas, quase no caráter de repetição, para verificar se a resposta é a mesma. E o que os espíritos respondem? Nós já dissemos isso. Já foi respondido. A gente verifica esse zelo. Mesmo analisando família, a gente verifica já esse zelo com as comunicações mediúnicas. O critério kardeciano sendo aprimorado, devendo ser aplicado. E aí muito nos espanta quando visualizamos em alguns centros espíritas o espírito mentor da casa, na visão do médium, dizendo qual é a posição da cadeira do salão. Espíritos que adentram na reunião mediúnica, nunca foram vistos, começam a dar as coordenadas no centro e os médios não fazem um questionamento. E todo o centro espírita começa a ser gerido pelas orientações. Aí é o bom senso de Kardec, de analisar um ponto aqui, pega uma resposta lá, pega outra colar. Vamos ver se isso está coerente. Vamos ver se isso está correto. O critério da concordância universal dos espíritos, que estabelece essas bases seguras. Então nós temos esses elementos que já são cuidadosamente firmados. E temos hoje essa família, estabelecida socialmente. Daí, tudo segue bem quando começam os conflitos. E aí, visualizamos os jargões. Ah, o meu marido me persegue. É o meu karma. A minha filha não me suporta, a minha filha é rebelde. E aí iremos analisar os conflitos sobre qual ótica? Aí vamos dar um passo atrás. Antes de analisar o problema em si, vamos dar um passo atrás. O passo que a doutrina nos incentiva que dê. Quem são esses espíritos? Quem são esses espíritos? Meu filho tem 20 anos, mas eu o conheço há 20 anos.
Estou casada há 40. Mas você o conhece há 40 ou há 45? E aí iremos analisar sob a ótica da reencarnação. E analisando sobre a ótica da reencarnação, com que autoridade moral iremos afirmar que somos perseguidos? Porque os polos de vítima e ofensor estão misturados. Hoje nós visualizamos muito bem as configurações. Mas nós somos seres imortais. E é isso que a doutrina nos oferece a compreensão. E muitas vezes nós desprezamos. Porque quando um vizinho que é espírita e está passando por problemas, nós somos doutores em afirmar: isso é um vínculo antigo. Você tem que suportar o seu marido. Olha, você não nasceu aí por acaso. Doutores. Mas quando o problema dá-se de dentro da casa, aí é injustiça. Aí Deus é cruel. Aí o marido persegue, o filho é rebelde. E aí o filho muitas vezes é rebelde por quê? Porque você tem a oportunidade de trazer para a evangelização infantil, mas deixa a criança em casa vendo desenho. Porque ele não quer ir, como se criança tivesse livre-arbítrio. Aí cresce a criança, vira jovem problemático, quer botar nome no livro. Não adianta. Isso quando não terceiriza a prece. Pede pelo meu filho, ora por ele. Terceirização. Se a criança não quiser ir para a escola, a gente vai respeitar? Papai, hoje não quero ir para a escola não. Quero não, quero ver desenho. Tá bom, meu filho. Fique à vontade. Quando a criança tem que receber o medicamento e o remédio é ruim, dói. E o médico fala: mãe ou pai, tem que ser esse. Tem que ser esse remédio. Ah, não, papai, esse dói. Tá bom, meu filho. Então, por que nós negligenciamos os verdadeiros valores? Porque o profissional se extingue com a certidão de óbito. Toda crença intelectual ali, a aplicação dela, leva para outras vidas, certo? Mas a aplicação ali se extingue. E aí estávamos falando sobre família no centro em Campos, quando ao final um companheiro nos aborda na porta e fala: William, você estava falando lá e eu estava pensando aqui, eu tenho uma situação que aconteceu comigo que é muito parecida. Eu falei: o que foi? Meu filho é professor. Ele já deve ter seus 60 anos, o filho seus 30. Meu filho é professor. Foi contratado para trabalhar numa escola particular, lá em Campos. Isso não acontece aqui em Cabo Frio, não. Isso é só em Campos. E aí, tinha um garoto, pré-adolescente, que tinha fama na escola já. De dar cascudo nos colegas, de xingar professor. E era jovem de classe média. Jovem de classe média. E aí esse professor, no início da sua vida acadêmica, fala: peraí, vou acabar com isso. Primeiro dia de aula, o menino deu um chute na porta. Ele, para a direção. O menino foi para a direção. No outro dia, o professor bonito, saltitante, vai trabalhar, recebe a informação que estava demitido. Aí ele foi até a direção: mas peraí, eu fui contratado agora. Olha só, a diretora. Eu prefiro ter um levado que pague em dia do que um professor carrasco. Isso não é história de livro, não.
por essas e outras que os companheiros que estão aqui, que são professores, que estão em casa também, hão de concordar de que a educação passa por um processo grave de desrespeito, de intolerância, e foi-se o tempo que isso era privilégio da rede pública. Foi-se o tempo. Mas por que isso? Temos que voltar para a família. Porque a sociedade recebe de volta aquilo que a família produz. Os companheiros que têm mais idade que eu poderão concordar. Há algumas décadas, nós tínhamos uma posição diferenciada quando um aluno era chamado pelo professor à escola, sítio de advertência. Então nós tínhamos, algumas décadas, o aluno fez arte, enfim, foi chamado para a escola. E aí nós tínhamos o professor de um lado, junto com os pais, na postura de repreender. E no outro, o filho, na postura de repreendido. Hoje, nós temos os professores na postura de repreender e os pais não estão mais aqui não. Os pais estão junto com os filhos, no sentido de interpelar o professor, mas ele não faz isso. Esse não é o meu filho. Meu filho não faz isso. E quando a questão é categórica de que ele fez, aí os pais falam o seguinte, os pais de Campos, que é de Cabo Frio não, faz o seguinte, olha, se ele fez isso, é porque o colega provocou. Ele também é culpado. E aí o professor, coitado, está lá, com 60 para dar conta. Só tem um detalhe. O ano acaba. O ano termina. As crianças passam para aquele professor. E aquela criança, quem vai suportar são os pais. São os pais. E aí a gente vai ver. Aí alega injustiça depois. Como eu sofro. Porque são crianças de um novo tempo. Que sabem argumentar. Que já querem falar qual é a roupa que vai sair, a cor da sandália. 5 anos de idade. 4. São crianças que estão, muitas vezes, pela última oportunidade de reencarnar nesse planeta, porque vão acabar indo para o outro, se não aproveitar. Então, não são crianças bobas. Podemos perceber hoje que as crianças hoje andam mais rápido, falam mais rápido, respondem mais rápido. São crianças de um novo processo evolutivo. A gente tem que estar sintonizado para isso. Porque somos responsáveis. E aí, se nós não conseguirmos domar essas inclinações, essas más inclinações, até quando nós, pais, seremos responsabilizados pelos desvios que parecem imodificáveis dos filhos? E aí verificamos que Kardec também perguntou isso. São responsáveis os pais? Pergunta Kardec. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho
que envereda pelo caminho do mal, apesar dos esforços que lhe dispensaram? Ou seja, até quando os pais serão responsáveis? Mas a pergunta de Kardec é fantástica, porque ele coloca, apesar dos cuidados que dispensaram. Se não dispensar cuidados, e não estamos falando de necessidades básicas de alimentar, não. É de repreender, de auxiliar esse espírito na situação evolutiva que ele se encontra. Porque somos responsáveis enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto avós, enquanto madrinha, padrinho. Porque as configurações familiares hoje estão mescladas. Os avós, muitas vezes estão ali reunidos com aquela criança. Por quê? Ao acaso, por uma irresponsabilidade dos pais, ou então por uma dificuldade profissional dos pais? Aí tem que dar o passo atrás. Quem são esses avós, esses netos? Por que eles estão ali? Porque eles estão restritos naquele núcleo familiar, naquele espaço em que se conhecem mutuamente, porque eles são os seus maiores conhecedores. Quer perguntar quem sou eu? Pergunta a minha mãe, pergunta a minha irmã, pergunta a minha esposa, pergunta quem é da minha família. Não adianta perguntar vizinho, perguntar colega de trabalho, perguntar amigo de centro espírita. É na família, porque é na família que as dificuldades brotam de maneira natural, porque são espíritos que já se conhecem, em regra se conhecem. Existem exceções, espíritos inseridos ali estranhamente para compor aquele núcleo familiar, para auxiliar aquele processo, mas em regra se conhecem, precisam reajustar as relações, reajustar os conflitos. Não adianta ter esse relacionamento à moda de pirona, que você tapa o nariz e vira de uma vez. Ah, mas eu vou tolerar o meu marido, porque mulher reclama mais, né? Eu vou tolerar o meu marido para não vir na próxima encarnação com ele. Vai voltar. Vai voltar. Porque o reajuste é sob a ótica do amor, da tolerância, da caridade. Estava Chico com Emanuel, uma mulher se aproxima e fala: Chico, eu não aguento mais o meu marido. Já perdoei as 70 vezes 7 que já está orientado. E aí Chico ficou, ela já perdoou 70 vezes 7. Aí vira Emanuel e fala assim: Chico, fala com ela que é 70 vezes 7 cada ofensa. Coitada, deve estar perdoando até hoje. Nós não sabemos as dimensões dos conflitos que temos em família. Como é maravilhoso ter o véu do esquecimento. Como é maravilhoso. E aí nós, muitas vezes, queremos fazer regressão de memória. Eu quero saber quem eu fui na outra encarnação. Coitado. E nessa concepção de que nós não temos uma dimensão de quem somos entre nós, família, nós lembramos a passagem de um pintor muito famoso que caminhava
em tempos longínquos, por uma estrada quando foi em dado momento abordado por ladrões. Levaram seus pertences, agrediram e ele ficou à beira da pista, extremamente machucado. Não é a parábola do bom samaritano, não. E aí um padre passa e pega aquele homem e leva para a sua casa, para cuidar dele. O tempo passa. O homem tem a saúde, o pintor, tem a saúde restabelecida, e o padre diz assim: meu filho, pode seguir a sua vida agora. Seu padre, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir o que o senhor fez por mim. E o padre diz: não, Jesus nos ensinou a caridade, a não cobrar pelas boas obras. Pode seguir o seu caminho. Seu padre, eu faço questão de fazer alguma coisa antes de sair daqui. E aí o padre diz: bom, já que você insiste, você me disse que você é pintor, né? Sim, seu padre, eu sou pintor. Me disse também que você fazia pinturas em telas vivas. Sim, tenho o hábito de fazer isso. Meu filho, nós temos um desejo muito grande de aqui na nossa paróquia, que é muito simples, ter pintadas as imagens dos 12 discípulos, da Maria Santíssima e do Menino Jesus. Mas isso ficaria muito caro e nós não temos recursos. Então, se o amigo pudesse fazer algumas pinturas. Seu padre, eu só saio desse lugarejo quando eu pintar os 12 discípulos, o Menino Jesus e a Maria Santíssima. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa de campo, buscando voluntários, para que esses voluntários fossem as imagens dos discípulos, do Menino Jesus e da Maria Santíssima. Pois bem, acharam Tomé, acharam Pedro, acharam Tiago, André, acharam uma mulher lindíssima e pintaram-a como Maria Santíssima. Uma criança recém-nascida, de cativante simpatia, foi pintada como o Menino Jesus. Estavam no quadro, ao fundo da paróquia, 11 discípulos, a Maria Santíssima e o Menino Jesus. Faltava um, que não conseguiram pela pesquisa social. Quem era? Quem? Judas. Afinal de contas, ter a imagem como de Judas não é algo muito agradável. 20 anos se passaram. E o pintor ainda estava lá para cumprir a sua promessa. De repente, sentado em frente à paróquia, uma cavalaria aproxima. Tratava-se de um ladrão, um homem muito perigoso, preso. E então o pintor se levanta com muita dificuldade, vai até o tumulto e verifica e fica emocionado. Achei o Judas. Achei o Judas. Ele parece com Judas. E então o pintor, desesperado, alucinado, vai até o chefe de polícia e fala: eu preciso levar esse homem até a paróquia por 10 minutos. E o chefe de polícia fala assim: não, um homem muito perigoso, tem que ser reconduzido à cela. E ele fica desesperado, afinal de contas, eram 20 anos esperando para cumprir a promessa. E então ele vai recorrer a quem? Ao padre. Velhinho, coitado. Seu padre, o senhor sabe o que isso representa. Eu preciso pintar esse homem. E então o padre vai até o chefe de polícia e, com uma autoridade máxima, o chefe de polícia vai saber por que autoriza que leva o homem até a igreja. Ele é conduzido, o homem então é levado, adentra-se a paróquia. Vê as imagens, nada acontece para ele. Com as mãos atadas, ele é conduzido então ao final da paróquia. Com seus cabelos desalinhados sobre a face,
Ele levanta e, ao visualizar aquelas imagens, cai de joelhos e chora desesperadamente. O pintor, impressionado, assim como os outros, afinal de contas era um homem sensível. O pintor chega próximo e diz: meu filho, o que houve? Ficou tocado pelas imagens? Aí o pintor verifica que o homem levantava o seu olhar, com os olhos em lágrimas correntes, e dizia com muita dificuldade: está vendo aquele menino Jesus ali? Era eu quando era criança. A gente não sabe se os nossos filhos, netos, enteados, sobrinhos, irmãos são vistos como Jesus ou como Judas. Então cabe a nós sermos agentes ativos, influenciadores nesse processo de educação moral e automaticamente, por via de consequência, elevação do planeta. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós.